boa noite aos internautas, a todos aqueles que vão ouvir esse estudo agora ou depois. Hoje a gente vai falar sobre um tema interessante, difícil, longo, com uma série de nuances, e que é um tema que eu penso que eu acho que ainda vai levar muito tempo para a gente entender mesmo. Mas o que a gente vai tentar trazer hoje é um pouco sobre esse assunto, que é um assunto tão, às vezes, tão profundo e, às vezes, tão raso, que as pessoas usam de qualquer maneira, mas tomara que a espiritualidade possa nos auxiliar para que todo mundo seja beneficiado com essa forma nova de ver, como eu até disse na prece, que muito mesmo da nossa vida, das coisas que a gente passa, do que a gente pede, do que a gente acredita, depende de nós mesmos. Então, o estudo de hoje é do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. Lição 113, chama-se Tua Fé. E como eu falei antes, esse assunto é um assunto que vai render, né? Que não adianta a gente traz uma parte do que a gente achou interessante, e depois tem várias passagens, várias passagens. E no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo tem muita coisa interessante também. Bom, em Lucas 8:48, ele pega um trecho de uma história, um estudo que tem na Bíblia sobre a mulher hemorrágica. Vocês já ouviram falar? Que era uma mulher que tinha 12 anos, que sangrava. E ela já tinha gasto todo o dinheiro dela, toda a fortuna dela em tratamentos e médicos e poções e tudo mais. Mas ela não conseguia ficar livre dessa hemorragia. Não era uma hemorragia direta, senão ela já tinha morrido, né? Bom, e Lucas traz para a gente o seguinte, uma frase de Jesus para ela. Essa frase diz o seguinte: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. É importante a gente observar, já aqui no começo, essa frase vai aparecer outras vezes. Para quem não está familiarizado, eu queria trazer esse registro, lembrando que no Evangelho, no Novo Testamento, há mais ou menos 35 feitos de Jesus, ou acontecidos com Jesus, que eles chamam de milagres. Tem mais, mas fala-se em torno de 35. 35 específicos. E há aqueles outros milagres de Jesus, que a gente sabe que não é milagre, que a gente só não consegue hoje entender. Quer dizer, hoje a gente já consegue entender, mas naquela época era impossível de entender. A gente consegue entender por conta do Espiritismo e por conta das explicações de Kardec e dos outros espíritos, Kardec não espírito, mas dos outros espíritos que vêm nos ajudar nesse entendimento. Então, a gente escolheu 5 para falar sobre a fé. A gente escolheu 5 desses episódios, que a gente não vai chamar de milagres, para ver se fica um pouco mais claro essa questão de o que é fé, como que faz, o que é isso, como é que liga o botãozinho, tem um botãozinho para ligar, como é que faz? Então, a gente escolheu 5 episódios, e o primeiro que a gente vai falar é justamente sobre essa mulher hemorrágica. Marcos traz para a gente o seguinte: como essa mulher já havia sofrido muito, já tinha gasto todo o dinheiro dela, ela ouviu dizer que Jesus estaria na cidade. Então, quando Jesus chegava em alguma cidade, formava-se uma multidão, todo mundo queria ver Jesus. E vocês sabem que naquela época, mulher praticamente não existia, né? Era uma coisa assim, um objeto. É verdade. E essa mulher hemorrágica, cansada de tanto sofrer, 12 anos sofrendo desse mal, ela resolve, então, ir com essa multidão atrás de Jesus.
tinha muitos homens, ela era, logicamente, ela tinha que fazer um esforço muito grande para chegar perto de Jesus. E ela não conseguiu tocar Jesus, mas ela toca nas vestes, na roupa de Jesus, atrás, na barra. Isso que a gente está falando é o que a gente leu. Depois você fala assim, como você sabe que foi na barra? Né? Não, eu não sei. A gente está se baseando em relatos, até pela própria forma como é relatado. Você vai imaginar que só pode ser na barra e na parte da roupa dele atrás. Essa mulher, ela tinha tanta fé, ela tinha tanta necessidade, ela tinha tanta energia despendida no fato de que, se ela tocasse as vestes de Jesus, ela ficaria curada. Olha para você ver que ela enfrenta todas aquelas pessoas. Como a gente falou, mulher não era um ser muito bem visto, fosse a mulher que fosse, era tratada muito assim, de uma forma inexistente, e ela passa por aquelas pessoas todas, independente do que elas vão falar, do que elas vão achar, e toca a veste de Jesus. Nesse momento, então, Jesus diz, alguém me tocou. E aqueles que estavam com ele dizem, mestre, um monte de gente te tocou, porque está todo mundo juntinho, apertadinho. Não foi isso que eles disseram, mas é mais ou menos isso, para a gente entender. E ele diz assim, não. Foi um toque diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. Então, essa mulher se aproxima, se ajoelha e diz, fui eu, Senhor. Ele vira para ela e diz, então, vá, fique tranquila, porque a tua fé te curou. Jesus não era uma coisa mágica que você tocava nele, pronto, está curado. Tocava nele, pronto, está com os problemas resolvidos. Então, se a gente reparar, ele não fez nada. É lógico que ele resplandecia e resplandece, independente de alguém tocar nele ou não. Mas o interessante é a gente ver que o que moveu essa cura foi a vontade, o esforço e a coragem dela. Isso tudo junto a gente pode chamar de fé. Foi a fé, a crença dela de que aquilo era importante para ela, de que aquele era o caminho que ela tinha e que ela acreditava naquele caminho para se curar, que fez com que ela se cura. E quem está falando isso é o próprio Jesus. Ele fala, tem bom ânimo, anime-se. Ânimo a gente sabe que tem a ver com alma, né? Então ele fala, tenha bom ânimo, pode ir para a tua casa, porque foi a tua fé que te curou. E se a gente for racionalmente, sem saber quem é Jesus, a gente falou, sim, se bastava tocar nas vestes para curar, foi isso que ela fez, ele não fez nada. Ele não sabia nem quem era ela. Se a gente for colocar de uma forma bem, assim, humanizada. Então, nesse episódio, a gente entende, a gente vê que essa frase, esse pequeno versículo, tua fé, começa a fazer sentido. Em Lucas 7, a gente tem a história, quem vem de uma escola do catolicismo vai lembrar desse episódio. Existiam vários centuriões. Centuriões eram soldados que, como o próprio nome já diz, tomavam conta de uma centena, centuriões, de outros soldados. Então, chega perto de Jesus um soldado da guarda, e pede a Jesus que cure o seu servo, o servo dele, do centurião. Jesus, então, concorda. Sim, vamos lá na sua casa, vamos, então, ver o centurião. Porém, o centurião fala uma frase que aí vai naquilo que eu falei. Ele diz o seguinte, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e ele será salvo. O centurião, ele estava acostumado a dar ordens. Então, o que ele pede para Jesus é que Jesus ordene para que aquilo aconteça, porque, no fundo, o centurião tinha uma sensação, como nós todos temos, de julgamento. Quer dizer,
Isso nós temos muito, isso atrapalha muito, isso tem muito a ver com a culpa que a gente sente também em várias situações. E a gente pensa isso, eu acho esse exemplo muito bacana, porque ele vem muito próximo a nós. Quando ele fala, eu não sou digno de que você entre na minha casa. Não é porque a casa dele era pobre, ou porque estava bagunçada, ou porque não tinha arrumado a louça do almoço, nada disso. Ele não se sentia digno, ele não se sentia uma pessoa respeitável, para que Jesus, sendo quem era, entrasse na casa dele. Mas ele acredita tanto no poder de Jesus, que ele, com a fé que ele tinha, com o pouco que ele tinha, e que ele até podia achar que não era nem muito, ele acredita que Jesus pode dar uma ordem sem ter que ir na casa dele, porque ele se envergonhava, provavelmente, das coisas. Se você vê qualquer filme, se você pega um centurião, eles não estão fazendo educação religiosa para as crianças, nem nada disso. É um pouquinho diferente. A gente era o centurião daquela época. Então, o centurião, ele tinha tanta certeza de que, ao um comando de Jesus, ele que estava acostumado a comandar, isso ia acontecer, que ele vai encontrar com Jesus. Fica sem graça quando Jesus diz, tá, vou com você, vamos lá, vem então o seu servo. E diz, aí a gente vê um momento de humildade de uma criatura que era só força e ódio, pelo que a gente tem notícia. Quando ele chega e fala, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas acredito que, ao teu comando, meu servo vai se curar. Ao teu comando, ele será salvo. Eu, particularmente, acho essa parte que a gente está, esse milagre, né, de Jesus, espetacular. Porque fala da couraça que a gente põe e fala de uma fé que transforma a forma com que eu recebo. Porque muitas vezes nós somos tão arrogantes, tão pedantes, tão cheios de si, que mesmo para pedir, a gente não tem humildade. E essa passagem do centurião, ela me mostra isso. Uma pessoa que era conhecida por ser mau, por ser violento, por ter um monte de outras demonstrações de força naquela época, ele vira para o mestre e fala assim, eu não tenho coragem de estar próximo a você num lugar que é meu. Porque na nossa casa é o lugar, vamos falar assim, que mais energia tem conhecida de nós. Ali a gente emana as energias todas, de raiva, de ódio, de bem, de mal, de pensamentos bons, de pensamentos ruins. Tudo ali, vamos dizer, que nos conhece. As energias, tudo é energia no mundo. Então, tudo que tem gente que chega na nossa casa e não se sente bem. Assim como a gente chega na casa de outras pessoas e também não se sente bem. Lógico que isso não ia acontecer com Jesus, mas o problema não era Jesus. O problema era o que o centurião sentia diante dele estar junto com Jesus e pedindo uma coisa para Jesus que nem para ele era. O centurião vai para casa, então. E quando ele chega em casa, o servo já está curado. Eu acredito, mais uma vez eu digo, que essa passagem do centurião, ela talvez seja uma das passagens mais próximas de nós. Porém, até a parte que a gente vai pedir para alguém, essa outra parte que eu reconheço, que eu estou cheia de defeito, que eu não estou merecendo, que vai ser só se for por misericórdia mesmo, talvez a gente consiga para umas coisas e talvez a gente não consiga ainda para outras coisas. Um terceiro milagre que a gente trouxe está em Marcos 5. Eu gosto de falar só o capítulo, porque se você for ler, você vai ler tudo. Então, acho que você fica mais inteirado da situação. Em Marcos 5, ele traz para nós a história do cego de Jericó, chamado Bartimeu. O cego de Jericó é uma cidade que fica a 25 quilômetros de Jerusalém descendo.
porque Jericó fica mais... Tanto que tem na Bíblia, no Evangelho, eles falam, Jesus subiu a Jerusalém, Jesus desceu a Jericó, porque é uma parte que desce, 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 desce. Então, esse cego, ele era da cidade de Jericó, e ele já tinha nascido cego. A gente já viu que várias outras passagens falam de Jesus curando cegos, né? A gente já viu, mas esses outros cegos, eles não eram cegos de nascença, eles ficaram cegos por um problema ou outro. Então, quando Jesus saiu da cidade, ele estava com os discípulos dele e uma grande multidão estava com ele, como sempre. Era muito difícil, né, ver Jesus só com os discípulos, a não ser que fosse no monte ou quando ele se recolhia para ter contato com o Pai. E esse cego, então, estava sentado à beira da estrada, mendigando. Porque, sendo cego de nascença, sendo pobre, ele tinha que contar com o auxílio das pessoas para tudo. Até para falar, olha, você tem que virar à esquerda aqui, você tem que... Lógico, você vai se acostumando, até porque ele não fazia grandes viagens, mas para tudo você precisa que alguém te ajude, né? Ainda bem que a gente não tem essa experiência para poder conhecer, mas a gente pode imaginar o quão difícil isso devia ser. Quando Bartimeu, o cego, ficou sabendo que Jesus estava na cidade, aí entra de novo a questão da orientação, se era direita, se era esquerda, se era mais longe, se não era mais longe. Se a gente fechar os olhos e fizer esse teste, a gente vai ver como é difícil. Às vezes a gente está achando que o som vem daqui e o som vem de lá. Lógico que ele já tinha mais costume com isso, né? Então, quando ele soube e ele sentiu, porque ele ouviu os passos da multidão, ele começou a chamar Jesus. E ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas que estavam com Jesus mandavam ele ficar quieto. E aí mais ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus, então, ouviu esse clamor e pediu às pessoas para chamar o cego. E as pessoas chamaram o cego. Só que nessa hora, aquelas pessoas que estavam, fica quieto, e querendo chamar a atenção de Jesus para eles, como Jesus tinha chamado o cego, já estavam, vai lá, dando aquela força para o cego. Como a gente faz, né? Tem até uma, deixa eu ver se está aqui. Não está aqui não. Um pedaço que fala o seguinte, que muitas vezes, quando a gente está junto com os outros, a gente toma atitudes que sozinho a gente não tomaria. Achei muito interessante isso. Porque, como estava todo mundo junto, eles começaram a mandar o cego ficar quieto. Não vai amolar Jesus com isso, não. Mas, se fosse uma pessoa sozinha, provavelmente ela não teria coragem de ter feito isso. Tanto é que, quando Jesus chama o cego, o cego está com moral com Jesus, né? E aí todo mundo, então, vai lá, que Jesus quer falar com você. Tipo assim, só para ficar mais fácil da gente entender. Bom, quando então o cego à beira da estrada, lembrando que não tinha asfalto, que não tinha meio-fio, que não tinha nada disso, tá? Era mato e deserto, lá são 3 desertos, né, em Israel. Então, o cego se levanta e vai, então, da forma que ele consegue, para perto de Jesus. E Jesus pergunta para ele o seguinte, o que queres que eu faça? Olha que interessante. Cego, mendigo, no meio da estrada, chamando por Jesus. Precisa perguntar o que queres que eu faça? É uma coisa óbvia, né? Pode até ser que seja uma outra coisa, mas até onde a gente entende, obviamente que era enxergar. E olha só que coisa bacana. Quando Jesus pergunta, o que queres que eu faça? Não é porque ele não sabia. E isso tem muito a ver com a nossa vida. A gente não pode imaginar que Jesus, sendo o governador desse planeta, sendo enviado para nós do Pai, não saiba o que a gente quer. Uma vez, inclusive, uma pessoa me perguntou, você não acha muito estranho a gente fica pedindo as coisas para Deus? Deus sabe o que a gente quer, Deus sabe o que a gente precisa. Mas existe uma coisa que a gente precisa também
chamada humildade. Quando eu peço para qualquer pessoa alguma coisa, significa que eu preciso daquela pessoa. Tem gente que não tem coragem de pedir nada, porque acha um desaforo. Nada que eu diga é nada que me leva ali, ou me busca ali, ou você pode pegar água para mim, porque acha um desaforo, é um orgulho tão grande que a pessoa não consegue pedir. Então, eu respondi para essa pessoa o que eu acredito. Eles não precisam de nada nosso, mas nós precisamos de uma postura que seja uma postura humilde, que seja uma postura de alguém que sabe que está precisando e que sabe que tem que pedir para quem pode. Talvez, muitas vezes, eu digo até a maioria delas, para os únicos que podem, sob o comando de Jesus, que seria a espiritualidade amiga. Então, quando Jesus pergunta isso para aquele que ficou gritando, pedindo para ter compaixão, ele pergunta: o que queres que eu te faça? E então o cego responde: mestre, que eu tenha vista, que eu enxergue. E aí Jesus vira para ele e fala: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele começa a enxergar e segue pela estrada. Então, esse seria mais um dos milagres, que não são milagres, a gente vai ver daqui a pouco, de Jesus. Desculpe. Bom, em Jerusalém, há um lugar, e havia, hoje só tem ruínas, de um lugar que era um tanque de águas, chamado Betesda. Esse Betesda, essa palavra Betesda, ela deriva da língua hebraica e ela significa casa da misericórdia divina, lugar da misericórdia divina. Por quê? Ali, se vocês forem pesquisar, vocês podem colocar no Google, lógico que vão aparecer desenhos, né? E há uma parte que mostra as ruínas em Jerusalém. E há uma maquete em Jerusalém que mostra exatamente onde era esse conjunto de águas, vamos chamar assim. E o que acontecia lá? Acontecia que muitas pessoas, leprosos, cegos, paralíticos, doentes do corpo e da alma, ficavam ali, ficavam nesse tanque. Esse tanque, que não era um tanque, na verdade, era uma... Eu gostaria até que vocês fossem ver depois, porque são várias piscinas de água natural, podemos chamar assim, tá? Piscinas de água natural, cinco pavilhões juntos, e nesse lugar, então, ficavam os mancos, paralíticos e todos aqueles que tinham algum problema de enfermidade. Dizia-se que, de certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava essas águas. Não agitava de fazer ondas, mas assim, elas eram águas mais paradas e essas águas ficavam agitadas pela presença do anjo do Senhor. E diziam também que o primeiro que entrasse nesse tanque, cada um deles, depois que essas águas estivessem agitadas, era curado de qualquer doença que tivesse. Então, isso era o que todo mundo sabia, fazia e passava boca a boca para as pessoas. Ali havia um homem doente há 38 anos. Ele não tinha 38 anos, ele era doente há 38 anos. E esse homem, quando Jesus o viu deitado, ele quis saber se ele queria ser curado. Então ele perguntou para o homem: você quer ser curado? E esse homem queixou-se dizendo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, porque como eu sou doente, as pessoas correm e vão na minha frente, eu não consigo ir. Então, ele nunca conseguia ser o primeiro a entrar no tanque. E essas pessoas que eram doentes, dependendo da doença que elas tinham um catre. Catre era como se fosse um leito. Sabe aqueles negócios? Desculpa a alegoria, desculpe a comparação, mas eu acho que talvez fique um pouco mais fácil.
Os jogadores de futebol, quando eles estão no campo, não tem um negócio que eles pegam para botar o jogador que está doente, ou que passou mal, ou que estragou a perna, ou qualquer coisa assim. Então, só que nós estamos falando de uma coisa super moderna e nós estamos falando de um pedaço de pau de cada lado com um pano no meio, que seria isso. Então, esse homem que estava doente, ele se queixou para Jesus, dizendo que ele nunca ia conseguir chegar em primeiro lugar quando as águas fossem agitadas. Portanto, dessa forma, ele nunca ia se curar. E Jesus, então, pergunta para ele: queres ser curado? E ele diz sim. Jesus, então, ordena a ele que se levante, apanhasse o leito dele e andasse. E foi exatamente isso que aconteceu. Tem até um desenho, é uma pintura, mostrando esse homem, mostrando o leito e Jesus. É muito, muito bacana. Está no Google, viu, gente? Assim, é o que a gente fala, é uma pintura, mas eu acho que ajuda a gente a visualizar o que era isso e tal. Bom, então, essas pessoas ficavam perto desse tanque, esperando a hora para ser curado pelas águas quando elas eram agitadas. Então, o que Jesus falou com ele dessa vez? Queres ser curado? E ele diz sim. É claro que ele queria ser curado, se a gente for analisar humanamente essa situação, porque ele estava num lugar onde era propiciada a cura, mesmo que ele não estivesse conseguindo se curar, porque ele não conseguia chegar nas águas agitadas em primeiro lugar, porque ele não conseguia andar. Então, desculpe, essa pergunta de Jesus, essa retórica, você quer ser curado? Claro que sim. E aí a gente vê o esforço dele, porque ele ir para um lugar desse, sem conseguir andar, sabendo que todo mundo ia passar na frente dele para conseguir se curar, já mostra o empenho, a força e a coragem que muitas vezes a gente, na nossa casa, com todo conforto, não tem a coragem de ter. Muitas vezes a gente levanta, e isso é uma característica nossa, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né, sem vontade de levantar da cama, querendo ficar o dia inteiro acamado, deitado, sem fazer nada, reclamando da vida, reclamando da pandemia, falando que isso não aconteceu do jeito que eu queria, isso aconteceu do jeito que eu não queria, e por aí vai. Então, eu lembro uma vez, eu não sei se eu tenho tempo, tem tempo? Não, então não vou poder contar a história. Não, mas eu vou contar rapidinho. É uma história seguinte. Eu tinha pego um ônibus para eu já contei essa história aqui, para levar minha filha no colégio. Eu estava sem carro, porque eu tinha carro, e eu peguei um ônibus para levar minha filha no colégio. E aquela correria, pega a criança, leva a merendeira, mala, nanã, lá fui eu. Eu não estava feliz, não, porque eu estava sem carro. Quando eu vi naquele banco que é primeiro, o banquinho que é sozinho, nem sei se hoje tem isso, mas no ônibus tem, um banco que é sozinho lá na frente, eu vi uma mulher com uma criança de uns 9, 10 anos, mais ou menos, e ela não andava, ela tinha provavelmente paralisia cerebral, e essa mulher levava esse menino no colo, ela saltou na minha frente, no mesmo ponto que eu, porque Deus é perfeito, e eu fiquei tão sem graça, porque eu estava andando com todas as possibilidades do meu corpo físico e a minha filha também, podendo, inclusive, carregar uma merendeira, uma pasta, o que fosse, um dia que eu estava sem carro. E ela provavelmente tinha que fazer aquele trajeto todo santo dia com uma criança quase o tamanho dela, que praticamente não se mexia. Então, esses movimentos que a vida pede para a gente são movimentos, inclusive, de fé. São movimentos de fé. Não, eu não estou afim de acordar, eu não estou afim de levantar, eu estou cansada, eu estou sem esperança, mas eu vou mesmo assim, porque hoje é outro dia, hoje não é igual a ontem. As minhas dores de ontem, elas podem não se manifestar, dores da alma, hoje. Eu posso me distrair com alguma coisa. Cada dia que começa é uma incógnita. A gente não sabe nem, inclusive, se a gente vai terminar esse dia aqui encarnado. E uma outra situação que ele traz é sobre a expulsão dos espíritos impuros.
na cidade em Cafarnaum, numa cidade da Galileia, Jesus está com os apóstolos e chega então um pai com o seu filho. Esse filho era um rapaz e o pai diz, meu filho é maluco, lunático, ele rola no fogo, rola na água, ele não tem solução. Mas eu preciso que você cure o meu filho, por favor, cura o meu filho. E o que havia com esse menino era justamente uma influência de outros espíritos bastante perversos que estavam com ele. Só que ninguém entendia isso naquela época. Falava que ele era maluco, porque as coisas que ele fazia não eram coisas que uma pessoa normal ou comum, vamos chamar de comum, que vai ficar melhor, fazia. E o pai continua dizendo, eu levei ele para os teus discípulos, mas eles não conseguiram curar o meu filho. Então eu venho aqui hoje para te pedir para curar o meu filho. Quando Jesus ouve que esse homem tinha levado o filho dele para ter com os discípulos dele e que os discípulos não conseguiram curar esse homem, ele fica triste com a falta de fé, porque ele já tinha dito, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. E ele exclama, raça de incrédulos, tragam aqui esse rapaz. E tendo ordenado, então, aos demônios que deixassem o menino, inclusive tem uma citação que fala sobre esse diálogo dos espíritos do Legião, né? Que ele fala que o nome dele é Legião e tem uma série de espíritos com ele. Ele fala, o que queres conosco? Ele fala para Jesus, nós sabemos quem tu és o filho do homem. Então, os espíritos reconhecem a magnanimidade, a vibração, aquilo que a gente não sabe nem o nome, né, de Jesus, e Jesus fala para eles que saiam desse menino. E exatamente assim eles fazem. Eles saem, desaparecem dali. Imaginem o espanto dessas pessoas ao ver esse menino, várias vezes, vários anos, agindo de forma louca, né, como a gente pode falar, e imediatamente sendo curado por uma fala de Jesus. Assim, saiam dele, e eles saiam. E aí os apóstolos procuram Jesus, e eles saem. Os apóstolos procuram Jesus e dizem, mestre, por que a gente não conseguiu curar esse rapaz? Porque eles estão achando que é fácil. Jesus vai lá e fala, saiam, e eles saem. E aí Jesus fala uma outra frase que a gente também conhece. A gente conhece muitas coisas, mas não sabe aonde elas estão, né? Mas, assim, muito, eu penso. Então, Jesus diz para eles o seguinte, foi por culpa da incredulidade de vocês, foi porque vocês não acreditaram que vocês não conseguiram curá-lo. Se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é um negocinho assim, vocês diriam a esse monte, sai daqui e vai para lá. E o monte sairia. Claro que isso é uma colocação para que ficasse claro que o impossível, você não pode tirar um monte daqui e ele vai para lá, vai contra todas as leis da natureza. Mas o que Jesus quis dizer nessa hora foi que, gente, vocês podem fazer o impossível, mas vocês não acreditam. E aí, nesses exemplos, Jesus fala, tua fé te salvou. E existe uma coisa que acontece na história do centurião que chama-se apelo intercessório. Porque muitas vezes o que a gente pede não é para nós. A gente faz um apelo pedindo a intercessão da espiritualidade amiga por outra pessoa. Para outra pessoa, para uma cura, para um emprego, para uma melhoria emocional de alguém. Então, nós estamos pedindo a intercessão da espiritualidade por uma outra pessoa que não somos nós. E, mais uma vez, a espiritualidade traz para a gente o poder da prece intercessória. É preciso que fique claro uma coisa para a gente. Não é porque a gente pede que vai acontecer. Porque já imaginou a bobajada que a gente pede se acontecesse? E já imaginou quanta coisa a gente já pediu e que, graças a Deus, não aconteceu? Então, existe o nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio é limitado justamente para a gente não se prejudicar com esses pedidos malucos que, às vezes, a gente faz. E aí,
eu vou falar um pouquinho sobre esse poder da fé que está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu acho que todo mundo que achar interessante esse tema deve consultar. Ele fala o seguinte, no item 5. Eu vou ter que ler porque não tenho outra forma de fazer. O poder da fé. O poder da fé. A fé é um poder. Ele se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Como? Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, que é o agente universal. Fluido, tudo é energia. E essa ação do homem sobre esse fluido faz com que esse fluido se modifique suas próprias características. Então, eu utilizo do fluido que existe no universo. Por isso, a gente tem que fazer preces endereçadas aos universos, a tudo que a gente vê e a tudo que a gente não vê. Não ser pequeno, saber pedir, saber mentalizar. Então, quando a gente utiliza o fluido, que não tem só um pouquinho, tem um monte para todo mundo, a gente, então, com o nosso pensamento, com a nossa força, com a nossa vibração, a gente consegue modificar as qualidades desse fluido, e isso dá ao fluido, porque são duas forças, é a força do fluido e o poder, a força da fé, dá nele uma impulsão irresistível. Ele não consegue falar, não vou não. Não tem isso não. É irresistível o poder dessas duas forças conjuntas. E daí acontece que há um grande poder fluídico normal, juntada uma ardente fé, só pela força da boa vontade, só pela força da vontade dirigida para o bem, ser possível a concessão e a operação de grandes fenômenos de cura e outros. Aí você fala, mas isso aí não é só para ninguém. É para todos nós, porque a gente esquece de uma coisa muito importante, principal. Nós somos uma centelha do divino. Nós temos em nós, queiramos ou não queiramos, acreditemos ou não acreditemos, nós somos deuses. E não fui eu quem falou isso. Foi Jesus. Dessa forma, nós temos dentro de nós um poder que a gente não tem noção. A gente talvez chegue perto do poder que a gente, de sacar esse poder, de ver esse poder, nas coisas negativas. Quando a gente tem raiva de alguém, de alguma coisa, a gente consegue ver esse poder. Por que não, então, vislumbrar, visualizar, procurar, buscar e achar esse poder tão positivo que a gente tem? E daí, Kardec, eu não vou saber em que situação que ele fala isso, porque eu não anotei, mas isso me veio agora. Ele fala para a gente que todas essas coisas fazem parte de uma lei natural. É natural que nós, centelhas do divino, do Criador, filhos do Pai, possamos manipular essas energias com a nossa fé, porque a fé é um poder que a gente tem. Mas fulano não tem fé. Ele não sabe o poder que ele tem. A frase é diferente. Mas ele não acredita em nada, não acredita em Deus, não acredita em nada. Ele não tem problema. Está lá. Uma hora vai aparecer. Mas eu conheci fulano, ele desencarnou sem nunca ter falado que ia ter fé na vida e nunca teve, nunca acreditou em nada. Está lá. Uma hora vai acontecer. Bom, então, só para terminar, tinha mais coisa, mas tem uma frase que é muito interessante. A fé não se prescreve, não se recomenda aos outros. Eu falo assim, você tem que ter fé, você tem que ter mais fé. Isso não é uma coisa que se recomenda, igual você faz uma receita de remédio. A fé, ela não se impõe. Mas também você não tem fé, por isso que não acontece isso, por isso que não acontece aquilo. Isso somos nós, né? Os julgadores de sempre. A fé necessita de uma base. Olha que frase espetacular. A fé necessita de uma base. Que base? Base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve acreditar. A base da fé
é Deus. E para crer, é preciso compreender. É preciso que se compreenda todo esse processo. É preciso que se entenda que está lá. Uma hora, não adianta você recomendar a fé para os outros. Você tem que acreditar que você tem esse poder. Porque ele existe. E no final, a espiritualidade traz para a gente uma frase, que está no Pão Nosso, que diz o seguinte: Jesus pode tudo. Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros, encarnados ou desencarnados, farão tudo por ti. Porém, nem o mestre e nem os teus amigos, teus companheiros, realizarão em sentido integral a felicidade a que almejas. Sem o concurso da tua fé, sem que a tua fé seja um segundo idealizador, um segundo poder. Então, a gente tem o poder de Jesus e tem o nosso poder. Se a gente reparar, em vários episódios ele fala, a tua fé. Ele já estava lá. Ele já estava lá. Por que não foram todos curados? Por que no Vale dos Leprosos não foram todos os curados? Porque muitos de nós preferem ficar lá reclamando, sem ter uma outra atitude na nossa vida que possa fazer a gente sair daquela lama que a gente fica amassando, porque parar de reclamar, vou viver do quê? E partir para uma outra forma de viver. Então, ele termina dizendo, nem o mestre nem os companheiros vão conseguir realizar totalmente isso tudo que tu ambicionas. Porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Então, agora, poderosos que somos, poderosos que nos conhecemos, vamos ver se a gente consegue utilizar mais isso tudo, principalmente nesse momento de tanta baixa de guarda que a gente está vivendo, de tanta desanimação que a gente tem vivido. Que Jesus nos ampare e nos abençoe e que a nossa fé possa nos curar. Muito obrigada. Boa noite.